Ótimo. Obrigada. Muito bem, então eu vou trazer um PowerPoint aqui para a tela, só para... Ele só tem infográficos, é só para facilitar mesmo o acompanhamento de vocês, tá? Então, todos estão vendo bem? Tá normal? Tá normal? Sim, está. Deixa eu só passar aqui para ver se está indo para frente. Muito bem. Então, o que é a Unipaz? Sinteticamente, a Unipaz é uma escola que propõe uma educação transformadora. Bem-vinda, Marta. Vai chegando. Ela propõe uma educação transformadora. Então, a Unipaz, como trajetória, ela nasce na França. Ela nasce com o nome Universidade Holística Internacional e ela nasce oficialmente com esse nome em 1986. Porém, esse impulso de uma escola de educação transformadora, ela tem o primeiro movimento dela, inicia em 1978 com a Monique Tonique. A Monique, então, cria uma escola onde ela chamava que era uma escola da consciência, e ela, então, depois de muito tempo trabalhando com essas referências da transpessoalidade, da física quântica, na França, ela decide passar para frente essa escola da consciência. E ela, nesse momento, ela é amiga do Jaíves. O Pierre está saindo de um retiro de 3 anos, 3 meses e 3 dias na França. Ele se encontra com Jaíves e, nesse encontro, Jaíves conta para ele que tem uma pessoa que considera que é interessante que ele conheça e que ela tinha uma universidade da consciência. Nesse encontro, quando ela conta sobre o que é a proposta dessa universidade, ao invés dela fechar, o que eles decidem? Eles decidem ampliar. Então, e nasce oficialmente em 1986, na França, a Universidade Holística Internacional, cujos pais e mães, Monique Pierre Vaillant e Jean-Yves Leloup. Ela nasce para fazer frente a um paradigma holístico, ou seja, ocidentalmente, nós temos uma visão de mundo que é uma visão de mundo muito estruturada em cima de uma visão mecanicista, ou uma visão onde, predominantemente, é a ciência quem dita os nossos caminhos. Lá nos anos de 1980, começa a ficar forte um movimento que começa a nos convocar, a nos convidar para olhar para além da matéria. Matéria, ciência, teste, aquilo que é possível ser comprovável. E aí, começa um movimento, então, que nós somos mais do que uma matéria. Começa, então, que a gente superar a matéria e olhar para o espírito. Também tem uma dimensão de espírito no nosso processo. Então, esse paradigma holístico, e esse holístico, então, dentro da Unipaz, é um convite para uma visão, olhar para o mundo, para uma visão de inteireza, olhar para o ser humano para uma visão de inteireza, começa a ganhar forma, de que ele precisava chegar na educação. E esse documento que vai ratificando, que vai organizando essa expansão desse paradigma holístico, é documentado na Declaração de Veneza, que nasce em 1984 na Unesco. A Declaração de Veneza, então, como uma carta, como um documento, nos diz que um processo de educação integral precisa incluir
a arte, a ciência, a filosofia e as tradições. Então, a Unipaz nasce, quando ela nasce em 1986, ela nasce para tornar realidade a Declaração de Veneza. Ela nasce com essa proposta de montar, de preparar uma escola que pudesse olhar para o ser humano integral, por um processo educativo. Em Paris é criada a Carta Magna dessa universidade, e ela ganha mesmo, ela nasce, ela é gestada, ela é pensada, toda a proposta dela é construída em Paris, mas ela nasce oficialmente no Brasil. E ela nasce oficialmente no Brasil tendo como cofundadores, correalizadores, para além eram várias pessoas, mas pessoas que estão sempre aqui entre nós, que a gente mais conhece, Pierre Vaio, Roberto Crema, Lídia Rebouças. Então, eles foram os nomes que fizeram acontecer a Unipaz no Brasil, tá? Por que ela existe como uma universidade? Ela existe para promover, para disseminar a cultura de paz. A gente, nessa época de 1980, também estava emergindo no mundo uma necessidade muito grande em começar a cuidar de uma cultura de violência, e uma forma de cuidar de uma cultura de violência é ir implementando uma cultura de paz. Esse nome, cultura de paz, ele é expandido para o mundo, ele é colocado no mundo em 1989, ou seja, falar em cultura de paz hoje também é recente. Nós estamos, de fato, falando em cultura de paz como uma proposta desde 1989, então é algo muito novo, tá? Então, para que existe? Para disseminar cultura de paz, para promover cultura de paz. Cultura, então, aquilo que está no nosso ambiente. Nós construímos cultura com as nossas ações, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente coloca nesse meio, tá? Como? Esse como era por meio de uma educação integral. Essa era a proposta. Qual é o grande diferencial, então, dessa escola que nasce para fazer cultura de paz por meio de uma educação para a inteireza humana, por meio de uma educação integral? Que diferencial ela traz? Então, ela propõe que essa educação integral, que essa educação para a inteireza humana pudesse ser feita por um conceito de educação-terapia. E dessa forma, nasce no Brasil um conceito que olha para a educação com uma proposta de ser uma educação terapêutica. Então, educação-terapia é o grande diferencial que essa proposta traz. Isso quer dizer o quê? Que toda educação pode ser terapêutica e que toda terapia pode ser um processo educacional. Então, esse é o grande diferencial. E quando a gente fala de uma educação terapêutica, a gente não está dizendo aqui que é um processo de terapia, é um processo de uma educação que nos convoca, que nos possibilita crescer como pessoa enquanto eu estou passando por ele. Mas o que é, então, esse processo de educação terapêutica? Como fazer isso? Eles consideram que, para trazer um processo de educação terapêutica para a prática, precisava, então, materializar o que é chamado de transpessoalidade, ou seja, é uma educação transpessoal. Mas o que é uma educação transpessoal? Uma educação transpessoal, ela nasce, para ser uma educação transpessoal, ela traz na sua intencionalidade o processo do autoconhecimento. Se não tiver autoconhecimento andando junto com a educação, não é transpessoal. Então, transpessoal olha para o autoconhecimento de forma intencional, tá? E quando a gente fala nesse transpessoal, o que é isso, então? Estamos falando do nosso processo de desenvolvimento. E dentro do nosso processo de desenvolvimento, nós temos uma dimensão que é a dimensão pessoal.
minha biografia, meu biográfico, ou seja, quem eu sou, Nelma, a partir dessa linha biográfica, onde nasci, de que família venho, de que local, de que escola, como é que eu vivi os meus primeiros anos, tudo isso, que experiências eu tenho construído na minha identidade, tudo isso é uma dimensão de construção de quem eu sou e que nós chamamos da nossa pessoalidade. E a pessoalidade, então, é dessa dimensão biográfica. Bom, se a gente tem uma dimensão pessoalidade no aspecto, na perspectiva do desenvolvimento humano, a transpessoal considera que a gente traz também para essa dimensão do desenvolvimento humano uma dimensão perinatal ou pré-pessoal, antes do meu nascimento. Então, por exemplo, eu tenho uma fase eu passei por uma gestação, essa gestação que não é considerada biográfica, porque esse bebê ainda não nasceu, né? Então ele não está construindo a sua pessoalidade, mas eu posso estar trazendo muita informação desse pré-pessoal. Então, uma educação transpessoal vai olhar para que informações eu trago nessa composição de quem eu sou, dessa linha do tempo que é perinatal, antes do meu nascimento. E aí tem uma série de informações, né? Minha fase gestacional, de onde venho, qual a minha ancestralidade, o que eu estou trazendo de todo esse conjunto de informações. Bom, se a gente tem uma dimensão que nos compõe, que é pessoal, biográfica, que é perinatal, antes do meu nascimento, pré-pessoal, a gente tem também, então, nessa abordagem, uma dimensão que é uma dimensão transpessoal, para além desse eu, que é esse eu que eu aprendi a ser. E esse eu que eu aprendi a ser é o meu eu biográfico. Então, eu tenho um eu transpessoal. Esse eu que a gente olha e fala assim, olha, por mais que alguém diga quem eu tenho um eu essencial, uma essência, que só eu vou saber quem eu sou, nessa dimensão transpessoal. Então, é um eu muito profundo, é um eu que a gente chama do eu natural. Então, por exemplo, metaforicamente, se eu fosse uma flauta, eu, Nelma, agora, metaforicamente, se eu sou uma flauta, todo o meu corpo dessa flauta é a minha construção biográfica, como ela é, de onde ela vem, que material que ela está trazendo, como ela foi antes do nascimento dela, perinatal. Então, tem uma flauta aqui prontinha para entregar música para o mundo, que tem toda uma história, porém ela precisa de um sopro. Sem o sopro, ela não consegue entregar a música para o mundo. Então, metaforicamente, estamos dizendo que esse sopro é esse eu essencial. E num sopro só tem potencialidades. Num eu essencial, ele está cheio de potencialidades. Então, é esse eu transpessoal que numa proposta tradicional, onde o paradigma regente é o científico, é a ciência, nós não vamos investigar. Quem investiga uma possibilidade de um eu transpessoal, de um sopro, é uma educação que olha para essa perspectiva da transpessoalidade. Para além desse eu, nós temos muito mais informações nessa composição de quem nós somos. Então, uma educação transpessoal vai olhar para o autoconhecimento. Eu essencial, autoconhecimento é que possibilita essa investigação. Muito bem. Tá bom, a Unipaz decidiu, então, que ela ia fazer uma educação transpessoal, uma educação que tem um diferencial que é terapêutica, então ela traz esse conceito, mas como chegar numa educação transpessoal? Então, a Unipaz cria uma teoria, que é a teoria fundamental. E esse desenho, originalmente, está na França, lá arquivado na Saint-Baume, né? Que é um desenho à mão, e aqui ele já está numa versão gráfica. Então, para que a gente investigue, chegue na nossa construção transpessoal, o que essa teoria fundamental está nos contando?
que, na nossa dimensão do nosso eu mais concreto, das minhas funções psíquicas mais, que eu posso chegar mais perto, conforme Jung, nós temos 4 grandes funções psíquicas. A função psíquica pensamento, a função psíquica sentimento, a função sensação e a função intuição. Então, a Unipaz, como escola, ela decide fazer uma educação transpessoal por uma perspectiva de alfabetização psicológica. O que quer dizer isso? Que dentro do nosso desenvolvimento humano, nós temos 4 dimensões que estão atuando tudo junto e misturado aqui, enquanto eu estou aqui vivendo essa existência. É uma dimensão física, sim, eu tenho um corpo físico biológico, um bio, traga um DNA, traga uma história biológica, eu tenho um corpo físico, que se a gente colocasse num gráfico, eu vou nascer um bebezinho, esse corpo vai se desenvolver, vai chegar numa posição do gráfico e vai decrescer. História do desenvolvimento biofísico. Mas a gente tem também um desenvolvimento que está acontecendo aqui junto, que é psicológico. E é esse desenvolvimento que também, se tivesse nesse gráfico, é uma linha que eu vou nascer sem saber quem eu sou e eu começo, então, a aprender sobre quem eu sou. E vou construindo a minha identidade, a minha pessoalidade. Essa é a minha dimensão psicológica em desenvolvimento. E a dimensão psicológica no desenvolvimento humano, ela tem 3 grandes possibilidades. A gente pode, se essa linha no gráfico estiver seguindo o desenvolvimento físico, a hora que chegar ali no topo do gráfico, que o físico começa a entrar em processo de decrescer, o desenvolvimento psicológico, o que pode acontecer com ele? Ele pode continuar crescendo. Ele pode estacionar e ficar numa linha reta, e ele pode decrescer. Então, nosso desenvolvimento psíquico é elástico nessa perspectiva, é aonde a gente pode mexer. Então, eu posso chegar aos 70, 80 anos fisicamente não tão bem, mas com um desenvolvimento psicológico maravilhosamente perfeito, extremamente alto, tá? Então, estamos falando de uma dimensão psicológica que está em ação junto com o desenvolvimento físico. Nós temos um desenvolvimento social, nós somos seres sociais, e nesse encontro com o outro, nós também vamos crescendo e evoluindo. E nós temos um desenvolvimento espiritual. Então, aqui na perspectiva psicológica, nós olhamos espiritualidade como uma dimensão de desenvolvimento humano, dentro dessa perspectiva. Então, a Unipaz nasce para fazer essa alfabetização. Tá bom, porque porta de entrada a gente vai entrar nessa educação transpessoal. Tem várias portas de entrada. Nós vamos entrar pela porta de entrada do desenvolvimento psíquico, de uma alfabetização psíquica. Então, esse é o ponto que a Unipaz vem cuidando ao longo desse tempo, de desenvolver pessoas por essa porta de entrada da alfabetização psíquica. Muito bem, então voltando aqui para a nossa pirâmide, então aqui na nossa base, o que essa pirâmide está nos contando? Como que a gente equilibra essas 4 funções psíquicas? Olhando para as 4 fontes do conhecimento, que a ciência é tão importante quanto a filosofia, que é tão importante quanto as tradições, que é tão importante quanto as artes. Então, com isso, a Unipaz propõe que o nosso processo de desenvolvimento, de educação transpessoal, se dê por um diálogo. O diálogo entre a ciência, as tradições, a filosofia e a arte. Então, estamos no campo do concreto, né? Dessa base, desse desenvolvimento psíquico aqui na matéria. Conforme a gente vai desenvolvendo, ela também vai dizer assim, só que para chegar, uma alfabetização psíquica que propõe ampliação de consciência.
Então, um estado da matéria é esse estado da base dessa pirâmide: pensamento, intuição, tradições, sensação, é o mais concreto que a gente tem dentro do nosso desenvolvimento. E que aqui a gente pode atuar no desenvolvimento humano a partir desse diálogo, da ciência, da filosofia, das tradições e da arte. Mas a gente vai caminhar um pouco mais, porque aqui nessa base eu ainda posso ficar numa dimensão de pessoalidade, que está aqui, no nosso, em todos nós, né? Se a gente continuar olhando de que o nosso desenvolvimento ele é mais amplo do que essa base do concreto, nós vamos olhar então para a consciência. Consciência como essa dimensão que todos nós temos e que, conforme a gente amplia o nosso espectro da consciência, mais a gente vai se autoconhecendo e mais eu vou me relacionando com o mundo de uma forma, com um olhar mais ampliado. Então, ela propõe o quê? Que uma coisa é o nosso estado de consciência de vigília, esse aqui, que a gente está agora, acordado, pensando sobre, falando sobre, trazendo a concretude, materializando. Isso é um estado de consciência que nos compõe. Mas além desse estado de consciência, a gente tem um estado de sonho. Então, eu dormi e estou sonhando. Quando eu estou sonhando, eu também estou organizando quem eu sou, que isso também é um estado de consciência, numa linguagem mais simbólica, mas que nos compõe. Então, ele também está atuando no desenvolvimento de quem eu sou. Então, a gente ampliou um pouco o nosso olhar para a consciência. E aí a gente vai caminhar um pouquinho mais. Olha, para além do estado da consciência de sonho, nós temos o estado de sono profundo, que é mais inconsciente, menos ainda palpável. E para além do estado de sono profundo, nós temos um estado transpessoal. Esse estado que muitos de nós acessamos, por exemplo, quando nós fazemos uma meditação. Eu sou tão boa na meditação, saí total do controle da mente. Mente é concreto, está aqui no campo da matéria, é base do nosso desenvolvimento humano, tá? Transpessoal, sair do controle da mente. Quando eu saio do controle da mente, eu posso vivenciar uma experiência de me perceber em unidade com o todo. Eu não estou mais vendo os limites, porque os limites entre eu e o cosmos, entre eu e o todos, é a mente quem determina, tá? Então, o estado transpessoal é esse estado que possibilita que a gente se perceba em unidade com o cosmos, tá? Então, o que a Unipaz vai dizer? Que tudo isso está disponível para nós todos, que faz parte do ser humano, todos esses estados, e que a gente pode fazer um processo de alfabetização psíquica, onde a gente vai navegar entre esses estados e crescer a partir deles, investigando quem eu sou em várias dimensões. Então, teoria fundamental da Unipaz fundamenta a base dessa universidade, independente do tipo de curso. Essa teoria fundamental é o que dá alicerce para a gente ir construindo teias curriculares, planos de cursos, etc. e etc. Bom, para que seja uma escola que olha para o transpessoal, então, que tem essa proposta do autoconhecimento, para colocar isso em ação, a gente vai olhar para dois eixos de aprendizagem. O eixo de aprendizagem, que é a nossa realidade externa, a minha relação com o externo. Então, sim, está chegando um módulo, por exemplo, dos fundamentos básicos da psicologia transpessoal, realidade externa, conteúdo. Pode ser o primeiro módulo, por exemplo. Porém, todas as vezes que eu entro em contato com esse conteúdo dessa realidade externa, desse eixo horizontal, esse conteúdo afeta a minha realidade interna, meu eixo vertical,
tá? Que é o si mesmo. Então, qual que é o convite para uma proposta de uma escola que tem a sua base na transpessoal? Que o tempo inteiro nós estamos aprendendo com aquilo que está acontecendo numa realidade externa, mas eu estou mudando uma realidade interna, o meu si mesmo. Então, é esse. O que que o primeiro seminário fez comigo? O que que eu levei? O que que modificou o encontro com aquele facilitador, com aquele conteúdo? Então, a gente vai olhando para esses dois eixos de aprendizagem, tá? Que é o eixo do vertical, é o eixo do autoconhecimento. O que que um conteúdo me provoca de autoconhecimento? Dentro dessa proposta, então, a gente está sempre olhando para essas dimensões do desenvolvimento humano: o biofísico, o psíquico, o social e o espiritual. Aí a Unipaz, então, decide que ela vai atuar em 3 frentes, tá? A partir dessa teoria fundamental, a partir dessa definição de que uma teoria fundamental com essa proposta vai trabalhar 2 eixos de aprendizagem, ela vai falar, então, olha, então nós podemos trabalhar a educação, a terapia e a meditação. Ou seja, todas essas frentes podem nos levar a processos de autoconhecimento. Um processo educacional pode gerar autoconhecimento, um processo de terapia pode gerar autoconhecimento e um processo de meditação pode gerar autoconhecimento. Então, esses são os 3 pilares de atuação que a Unipaz decidiu seguir. Para fazer o quê com isso tudo? Uma cultura de paz. Então, por que tudo isso? Para a gente começar a colocar, a partir de um processo de desenvolvimento da nossa dimensão individual, da nossa evolução, entregar, então, para o mundo uma cultura de paz. E ela cria uma pedagogia da cultura de paz, que prevê a interação, que nós somos o resultado de uma interação de 3 pilares: a minha relação comigo mesmo, a minha relação com o outro, que é o social, e a minha relação com a natureza, com o meio ambiente, com o cosmos. Tudo isso, quando a gente intercala o eixo da presença, a gente vai potencializando essa interação numa dimensão de 3 focos. O tempo inteiro nós estamos fazendo essa interação triplo foco: eu comigo, eu com o outro, eu com o ambiente. Essa pedagogia, então, propõe uma metodologia, né? Uma metodologia que é a dimensão do desenvolvimento, primeiro na dimensão individual. Então, na minha dimensão individual, a metodologia da cultura de paz pede para a gente desenvolver esses elementos que Pierre Weil nomeou de a Roda da Paz. A Roda da Paz está aqui, disponível para nós. Se a gente não está vivendo na Roda da Paz, nessas dimensões, o verso da minha mão, a frente está aqui. Todos nós temos isso aqui e todos nós podemos desenvolver. Se eu não estou vivendo saudavelmente essa roda da paz, eu posso estar vivendo a roda da violência, que está aqui no verso da minha mão. Então, o tempo inteiro, nós estamos nos relacionando comigo, com o outro e com a sociedade nesse movimento, que para a Unipaz é um movimento natural. Tem hora que eu estou aqui na paz, tem hora que eu estou aqui na violência. Então, esse movimento vai acontecendo com nós todos, né? Porque isso é a construção do nosso processo de humanidade. Então, nessa dimensão do desenvolvimento do indivíduo, Pierre Weil dizia, né? Se a gente quer construir a paz no mundo, eu preciso construir primeiro essa paz na minha dimensão individual. Eu preciso cultivar a cultura de paz na minha dimensão individual. E aí ele começa: o que é cultivar a paz na minha dimensão individual? É olhar para a minha mente, como eu penso o mundo, como eu vejo o mundo, como
como eu penso sobre mim, o que eu penso sobre o outro, o que eu penso sobre a natureza. Então, nós somos convidados a olhar para a nossa mente. Então, um dos lugares de cultivar a paz é cultivar na nossa mente. O outro grande pilar na dimensão individual são as nossas emoções. Como é que a gente se relaciona com as nossas emoções? E outro pilar que a gente olha é para o nosso corpo, para a nossa saúde. Quanto mais a gente está vivenciando a nossa paz, numa dimensão individual, quanto mais eu estou cultivando essa paz numa dimensão individual, mais eu posso entregar para o mundo sabedoria. Quanto mais eu cuido das minhas emoções, mais eu posso entregar para o mundo emoções de amor, alegria, compaixão, equidade e várias outras. E quando eu cuido do meu corpo físico, eu posso entregar saúde. Então, o que o Pierre Weil está dizendo? Que é impossível a gente entregar emoções saudáveis se eu estou com dor no meu dedão do pé, por exemplo. Se ele está muito adoecido, meu corpo está adoecido. Minhas emoções vão se desorganizar. Se as minhas emoções se desorganizam, eu começo a criar pensamentos também que podem ser pensamentos mais voltados para um pensamento destrutivo. Então, o tempo inteiro nós estamos com isso tudo muito interligado, não é uma coisa ou outra, isso está aqui em ação comigo o tempo inteiro. Então, cuidar dessa dimensão individual é extremamente fundamental para eu conviver bem com o outro. E quando eu convivo bem com o outro, é natural que a gente comece a conviver melhor com a natureza, a cuidar da natureza. Então, essa dimensão, essa interação vai acontecendo o tempo inteiro na nossa vivência com o mundo. Então, metodologia, a Roda da Paz, que nos convoca a vivenciar a arte de viver em paz comigo, a arte de viver em paz com os outros e a arte de viver em paz com a natureza. E aí é todo um trabalho dentro dessa metodologia para a gente ir reconhecendo o que é essa arte de viver em paz. Muito bem. Tudo bem até aqui, gente? Porque eu estou vendo só duas pessoas, então não estou vendo o rostinho de vocês. Como estamos? Tudo bem. Até aqui, estamos todas bem? Tá Todos bem bem? interessante, né, Elma? Bem. Até aqui, alguma pergunta? Que a gente dá uma paradinha, senão eu fico falando aqui que nem... Alguma pergunta até aqui? Oi, Marta. Nenhuma? Então, vamos seguir, tá bom? Então, falamos até agora que a Unipaz tem uma teoria fundamental. Falamos que essa teoria fundamental propõe que o nosso crescimento humano, que o nosso desenvolvimento humano se dê para além do nosso estado de consciência de vigília, esse estado onde a mente está no controle da matéria, né? Que é uma proposta educacional que prevê intencionalmente o autoconhecimento, ainda integrando, não é ainda, trazendo todas as fontes do conhecimento, que a ciência é tão importante quanto as tradições de sabedoria, que é tão importante quanto a arte, que é tão importante quanto a filosofia, tá? Tá, aí tá bom. Para que tudo isso? Para disseminar, para promover cultura de paz no mundo, tá? Então, se é isso, cria-se uma metodologia para essa cultura de paz. É uma metodologia, uma pedagogia de educação para a paz. Nasce, então, a arte de viver em paz como uma pedagogia. Mas se a gente tem uma pedagogia,
para os educadores que estão aí, de plantão, aqui conosco, vocês sabem que a gente precisa de um processo de método de ensino e aprendizagem. Então, um passinho a mais, tá? Tá bom, como é que a gente ensina tudo isso por na prática? Então, a Unipaz cunha um termo, e isso nasce no Brasil, que é a abordagem transdisciplinar holística. Então, a abordagem transdisciplinar holística, termo cunhado por Roberto Crema, Pierre Weil, é uma proposta de como se ensinar, do como levar para a prática essa teoria fundamental, essa pedagogia, tá? Então, abordagem transdisciplinar holística, metodologia de ensino e aprendizagem, termo cunhado pela Unipaz, tá? E que nasce de dois grandes pilares. É uma abordagem que nasce do encontro de dois grandes pilares. Da visão holística de mundo, então, a Unipaz vem opor-se à visão do mecanicismo, e aí ela propõe uma visão holística, né? Visão holística, ela assume que ela vai atuar com uma visão holística de mundo, a visão da inteireza, a visão do todo. Então, esse é um dos pilares que sustenta toda essa proposta, essa teoria fundamental, e um outro tá bom, se é uma escola, qual é a forma de transferência do conhecimento que possibilita, que pede uma visão holística de mundo? Uma visão holística de mundo pede uma forma de transferência do conhecimento que seja transdisciplinar. E o transdisciplinar, ele está para além do modelo de ensino e aprendizagem disciplinar. Então, numa visão mecanicista de mundo, nós somos, a nossa transferência do conhecimento, ela vem se dando ao longo do tempo por uma visão de disciplinas. Isso já tem evoluído, a gente já caminhou aí a disciplina, a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, isso vem evoluindo, como toda e qualquer área, na área da educação, esse processo que começa com a disciplina também vem evoluindo, como transferir conhecimento. E a última avanço desse olhar de transmissão do conhecimento é a transdisciplinaridade, até agora. A transdisciplinaridade nasce em 1970, com Piaget, num encontro aonde ele dizia que no mundo da educação a gente precisava chegar numa transmissão do conhecimento que considerasse o transdisciplinar, para além, aquilo que está além de toda a matéria, aquilo que está atravessando todas essas matérias, aquilo que está permeando todo esse movimento. Então, o trans significa para além daquilo que a gente está vendo, através daquilo que a gente está vendo. Então, a gente vai interlaçando. Então, é uma transmissão do conhecimento que integra a disciplina, ela não nega, que integra o multi, o pluri, e ela vai dar um passo a mais, né? A gente chega numa forma de transferir que vai além, tá? Reconhecendo todos aqueles processos que vieram antes de transmissão do conhecimento, integrando eles, mas dizendo, olha, para além do nível de realidade da matéria, tem outros que a gente precisa considerar num processo de aprendizagem. A transdisciplinaridade vem nos convocando a esse movimento. Então, desses dois pilares, da visão holística de mundo e da transmissão do conhecimento por uma perspectiva transdisciplinar, Roberto Crema, Pierre Weil, criam a abordagem transdisciplinar holístico, que está exatamente no encontro dessas duas
desses dois pilares, da visão holística de mundo e da transdisciplinaridade como transmissão do conhecimento. Então, nasce aqui essa abordagem transdisciplinar holística, que é a forma como a Unipaz transmite o seu conhecimento. Muito bem. Dentro desse processo, essa abordagem, então, ela vai entrelaçando o ensino e a aprendizagem. Nessa abordagem transdisciplinar holística, eles estão acontecendo o tempo inteiro, um intercalando pelo outro. E é desse lugar que nasce um termo que a gente fala muito na Unipaz, que nós somos eternos aprendizes. Que entre eu e o facilitador de um determinado conhecimento, somos todos aprendizes. Porque enquanto eu que estou ali facilitando aquele processo, tem 30, 40 aprendizes no processo comigo, facilitando vários outros conhecimentos que eles trazem para essa sala de aula e que está fazendo com que eu aprenda também. Então, na Unipaz, a gente não tem uma diferença entre professor e aprendiz. Somos todos aprendizes, o tempo inteiro. E por isso a gente utiliza o termo facilitador e não professor, porque parte do princípio que a única coisa que a gente pode fazer, na perspectiva dessa abordagem, tá? Na perspectiva dessa abordagem, a única coisa que eu posso fazer para transmitir o conhecimento é facilitar um processo. Quando eu facilito um processo, ou seja, eu crio espaço para que a aprendizagem aconteça, e ela vai acontecer de mão dupla, né? Então, esse processo de ensino e aprendizagem, eles estão integrados, entrelaçando o tempo inteiro, tá? A gente traz para a sala de aula esses três pilares sempre, teoria, prática e reflexão, sempre. E esse encontro da teoria, da prática e da reflexão é igual experiência. A experiência nasce desse encontro. Trazer a teoria, porque sim, nós temos uma mente, um cérebro, e ele precisa processar. Então, a teoria ajuda a organizar esse conhecimento. A prática é colocar na prática aquilo que chegou na teoria. Tem uma teoria, mas e como é isso na prática? E refletir sobre essa teoria e essa prática nos leva a internalizar experiência, tá? Então, esses são os três pilares que estarão presentes sempre na sala de aula, na perspectiva da abordagem transdisciplinar holística. E aí, voltando aqui, né, para as funções específicas, que foi onde eu comecei, para ir fechando esse processo e a gente chegar na psicologia transpessoal. Voltando aqui para a base daquela pirâmide, mas agora só ela, tá? Numa outra visualização gráfica. Então, a gente tem aqui as 4 funções específicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição. O primeiro, a gente pode olhar também, se eu não olhar para as funções específicas, a primeira, não é metáfora, a primeira associação que eu posso fazer é fazer a partir dos 4 elementos, que também estão presentes em mim. Eu não preciso falar em função psíquica, pensamento, sentimento, intuição e sensação. Se eu falar por uma linguagem que todas as vezes por uma linguagem de que eu estou trabalhando a integração, a harmonização do elemento ar em mim, da minha mente, do elemento terra em mim, a minha sensação, do elemento fogo em mim, a minha intuição, do elemento água que está presente em mim, o meu sentimento, eu estou de novo integrando todas as funções psíquicas. Então, uma associação, sem falar em funções psíquicas, eu estou trabalhando funções psíquicas, eu estou trabalhando o desenvolvimento humano. Muito bem, não quero falar nem em pensamento, função psíquica, nem em ar, nem em terra. Posso falar, então, nos 4 aprenderes da Unesco. É uma terceira associação que a gente faz. Segunda associação.
Quando a gente trabalha a partir de um processo educativo, que sem falar em pensamento, em ar, mas eu falo em aprender a conhecer e trago isso para a prática, eu estou trabalhando a função psíquica pensamento. O aprender a fazer, eu estou trabalhando a sensação. O aprender a ser, a intuição, e o aprender a conviver, o sentimento. Então, nós temos muitas formas de trabalhar o ser humano integral, muitas formas, tá? Então, aqui vieram duas associações. E se a gente não quiser falar em nada disso, né? Nós vamos fazer o diálogo da ciência, da arte, das tradições sapienciais, da filosofia, ainda assim, se eu trago para a minha prática ações da ciência, se eu trago da filosofia, se eu trago da arte, se eu trago das tradições, eu já estou trabalhando esse equilíbrio de desenvolvimento psíquico. Sem falar em aprender a conhecer, sem falar em aprender a fazer, sem falar no conviver e sem falar no ser. Então, são muitas as formas que a gente tem para trabalhar o desenvolvimento de um ser humano integral. Então, a gente coloca esse gráfico para vocês irem associando, vendo o como são as diversas formas de se trabalhar. O importante é reconhecer que, se estamos falando de uma educação, de um processo de desenvolvimento integral, estamos falando dessas 4 funções. Isso é importante. E para desenvolver isso, eu preciso trabalhar essas 4 funções. Várias são as portas de entradas. Eu posso entrar numa escola onde entro para aprender a ser. Por exemplo, que é a Unipaz. Qual é a porta de entrada dela? É no aprender a conhecer, a fazer, a conviver? Não, é no aprender a ser. Intencionalmente, ela escolheu entrar por essa porta de entrada, do aprender a ser. Mas estamos no desenvolvimento integral. Para equilibrar essas funções psíquicas, nós vamos trabalhar todos os outros aprenderes, por mais que eu escolha essa porta de entrada. Por quê? Porque é um processo de desenvolvimento integral. E a gente vai trabalhar os 2 lados do cérebro aqui. Holopraxis, a prática, e a holologia, o estudo. Então, estudar sobre aquilo que eu estou vivenciando, praticar aquilo que eu estou vivenciando, é a forma que a gente tem de transformar isso em experiência. Ok? E aqui? Muito bem, seguindo em frente. Cada vez que a gente trabalha fortemente esse processo integral de desenvolvimento humano, seja ele no campo da educação, da terapia, etc., nós estamos refinando a nossa percepção. Quanto mais a gente refina a nossa percepção, mais a gente melhora a nossa ação no mundo. Quanto mais eu coloco ações no mundo, ações saudáveis no mundo, mais eu vou cultivar cultura de paz. Então, é esse processo de refinamento de percepção que a gente está fazendo o tempo inteiro. E esse movimento do eu, percepção, ação, vai atuar na interação que a gente faz, na relação comigo mesmo, na relação com o outro e na relação com a natureza. E aí a gente vai caminhando por esse movimento dos 3 níveis desse organismo aprendente, porque nós somos organismos aprendentes, né? A gente se regula, a gente se adapta e a gente evolui. Se regula para aquilo que está chegando agora, vai se adaptando para esse novo momento de desenvolvimento que eu estou, né? Na espiral do desenvolvimento, e vou evoluindo, ampliando níveis de consciência. Muito bem. Chegamos, então, na psicologia transpessoal. Como estamos até aqui? Me fez lembrar o nosso manual do aprendiz, né? Que riqueza de conhecimento. É a base, né? É a base. Essa é a Muito base bem da explicada educação. a
a tua teoria, Nelma. Maravilhoso. Aprendi mais uma palavra. Eu ainda não tinha usado o aprendente. Ah, a Elaine está aí também, Elaine. Na transdisciplinaridade, um dos nomes que a gente utiliza não é aprendiz, é aprendente. Aprendiz é um nome que foi, quer dizer, não foi inventado pela Unipaz, mas na Unipaz a gente utiliza o termo aprendiz, mas na transdisciplinaridade a gente utiliza o termo aprendente. Nós somos seres aprendentes. É a primeira vez que eu vi também. É, tem uma autora que é a minha base de percurso pedagógico. Gente, eu sou pedagoga, tá? Por isso que eu tenho essa linguagem muito educacional, tá? Ah, Não sei se vocês está fazendo sentido para vocês essa linguagem uhum. mais do campo da educação, tá? Sim, eu já só essa palavra mesmo que é nova para mim. Sim. Mas Então, dentro do percurso pedagógico, aqui em São Paulo, na Transpessoal, eu utilizo para desenho do percurso a árvore do saber aprender. Uhum. É o referencial cognitivo, tá, gente? Quando a gente fala de percurso pedagógico, a gente tem um referencial cognitivo atuando etapa por etapa de um processo formativo. Dentro desse, o referencial cognitivo que a gente utiliza aqui é a árvore do saber aprender da Hélène Trocmé. É uma francesa e ela, até onde eu conheço, tá? Ela foi a pessoa que me introduziu na neuropedagogia. Então, em 1990, ela já trazia neuropedagogia, né? E ela fala muito desse ser aprendente, que nós somos esses seres viventes e todo ser vivente é um ser aprendente, né? uhum. Então, nós não deixamos de aprender ao longo da nossa existência, porque nós trazemos na nossa construção, na nossa constituição, a capacidade de ser um ser aprendente, né? Por isso a gente aprende ao longo de toda a existência. Uhum. Então, vem daí esse nome aprendente. Muito bem. Dúvidas? Depois disso tudo, já que vocês não querem fazer pergunta, vou fazer eu, tá? O que é, então, a psicologia transpessoal? Na perspectiva de vocês, todas as respostas estão certas, portanto, falem o que quiserem. Para a gente ir construindo essa troca. É uma psicologia que une ciência e espiritualidade, que Isso. une a teoria e a holologia e a holopraxis, e que considera as várias dimensões da mente e que trabalha para curar ou harmonizar essas várias dimensões da mente. Uhum. Muito bem. Então, primeira informação importante para a gente considerar, quando alguém nos pergunta o que é um curso de psicologia transpessoal, tem uma resposta que a gente precisa ir na busca: é psicologia. Nós estaremos no campo de estudo da psicologia. E o campo de estudo da psicologia estuda desenvolvimento psicológico. A nossa dimensão do desenvolvimento psicológico é o que a gente vai ver numa disciplina que se chama psicologia. Muito bem. Uma disciplina, então, que se chama psicologia tem um segundo nome, transpessoal. O que significa isso, transpessoal? A psicologia no Ocidente, ela é ainda muito recente. E a psicologia no Ocidente, ela nasce como uma disciplina reconhecida no campo acadêmico. A escola que coloca... Nós temos muitas psicologias, muitas escolas da psicologia, tá? A escola que introduz a psicologia no Ocidente como uma disciplina, no Oriente a história é outra, tá?
é a psicologia comportamental, ou psicologia behaviorista, ou cognitivo-comportamental, os vários nomes da psicologia comportamental que está hoje, e que é a principal escola da psicologia que é estudada numa graduação em psicologia, tá? Então, uma graduação em psicologia vai embasar, fundamentar, basicamente, todo o seu conteúdo programático a partir da behaviorista, fortemente com a psicanálise de Freud. Raramente alguma escola de psicologia vai introduzir psicologia transpessoal, tá? Ou raramente vai introduzir a psicologia junguiana e etc. Então, num determinado momento, ainda, quem é considerado o pai da psicologia? O pai da psicologia, ainda, o pai, o avô, o bisavô, é Freud. Freud é um médico psicanalista, um médico psiquiatra, que num determinado momento começa a estudar o ser humano na perspectiva psicológica e ele descobre o inconsciente pessoal. Esse inconsciente, ou seja, essas memórias do meu desenvolvimento psicológico que estão guardadas na minha dimensão inconsciente, essa descoberta, esse desvelar dessa dimensão de inconsciente, potencializa muito no mundo ocidental. Então, Freud fica muito conhecido e ele acaba tendenciando a maioria das escolas psicológicas do Ocidente. A maioria das escolas psicológicas do Ocidente investigam inconscientes, memórias inconscientes. Então, assim, a partir de uma investigação de memórias inconscientes, trago para o consciente essa memória, cresço como pessoa, tá? Então, esse é o começo, assim, muito sinteticamente, dessa psicologia. Então, quando a gente tem uma primeira escola, que é a behaviorista, a psicologia comportamental, nasce nos laboratórios, tá? Freud é o cara que introduz a terapia, que organiza o processo de terapia, não é a psicologia behaviorista, é Freud que organiza tudo isso, que cria toda essa base, e depois dele nascem muitas escolas. E alguns dissidentes de Freud vão criando outras. Então, estamos ali no início dos anos... no início dos anos de 1900 e pouco. Só um minutinho, tá bom, gente? Um minuto. Pronto, desculpa. Então, ao longo desse tempo, olha, 1900 e pouco, muitas escolas foram nascendo, até chegar em 1967. Até chegar em 1900, quando nasce a psicologia transpessoal. Qual a diferença, então, dessa escola da psicologia transpessoal para as escolas tradicionais da psicologia? A gente chama a psicologia transpessoal de uma psicologia contemporânea. A grande diferença é que a psicologia tradicional olha para o desenvolvimento humano a partir de 3 linhas de desenvolvimento. Nós temos um desenvolvimento biofísico, nós temos um desenvolvimento psíquico e nós temos um desenvolvimento social. Então, isso aqui está acontecendo o tempo inteiro, tudo junto e misturado, e o que acontece em uma delas, para o bem ou para o mal, vai afetar a outra. Então, somos seres biopsicossociais, 3 linhas de desenvolvimento. Aqui a psicologia tradicional. A psicologia transpessoal, que é considerada uma psicologia contemporânea, vai incluir uma linha a mais aqui. E ela vai dizer, então, que nós somos o quê? Um ser que tem 4 linhas de desenvolvimento interagindo: biofísico, psíquico, social e espiritual. E aqui é o cuidado da psicologia transpessoal.
Quando a gente fala em espiritualidade na transpessoal, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando que tem uma dimensão de desenvolvimento presente em todos nós, que é uma dimensão espiritual. E o que é essa dimensão espiritual na prática? São essas perguntas que a gente faz. De onde venho? Onde nascem essas perguntas? Nessa dimensão. De onde venho? Para onde vou? O que acontece depois da morte? Qual o sentido da vida? Qual a minha vocação? Qual a minha missão? Qual é o meu propósito? Isso nasce em um lugar, tem um lugar que faz brotar isso, que nos impulsiona a fazer essas perguntas. Então, desse lugar, é nesse lugar que também nasce a nossa confiança, que faz a gente ultrapassar as nossas próprias barreiras. E é nesse lugar também que nasce a nossa fé. E que uma das expressões da minha fé, de nutrição da minha fé, pode ser a religião, mas não necessariamente, tá? Várias são as formas de nutrir. Então, nós temos uma dimensão de desenvolvimento, que é uma dimensão espiritual. Então, isso é espiritualidade na psicologia, que a gente reconhece na psicologia transpessoal, é reconhecer que tem uma dimensão aqui, e que é desse lugar que tem um eu aí muito profundo que nos impulsiona a sempre ultrapassar os nossos próprios limites, a evoluir como pessoa. Tá bom, já falei muito até aqui. Como ficou? Ficou possível compreender um pouquinho o que é esse transpessoal? Então, estaremos, sim, no campo da psicologia, campo de estudo do desenvolvimento psicológico, numa escola que integra a espiritualidade na base do ser humano. Sim, tem um desenvolvimento na base meu, que é biológico e físico, tem um que é social, tem um que é psíquico e tem um que é espiritual. Então, a gente vem para a base essa espiritualidade, o que, numa visão de mundo mecanicista, não considera a espiritualidade. Tá? Já são 21h18 e eu estou aqui falando. Está sem som. Então, quando nasce a psicologia transpessoal, é que ela vai contemplar as 4 dimensões do ser, né? O material, o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Aí as 4 No mínimo, esses 4 bases focos. da educação do futuro, né? Isso mesmo. E Tá? isso foi em 67? 1900. Ela começa um pouco antes. Os pais da psicologia transpessoal é Maslow. Quando nasce a humanista, Maslow e Carl Rogers dizia que estava nascendo a psicologia humanista para servir de ponte, para chegar a uma 4ª força. A psicologia humanista é a 3ª força em psicologia. E ele dizia que precisava nascer a humanista para chegar a uma 4ª força. Então, a humanista nasce ali, muito perto de 1950, de 15 a aproximadamente 15 anos depois, nasce a psicologia transpessoal. Ela é uma psicologia que integra as demais escolas, ela não é uma psicologia excludente, ela não vem brigando com as outras escolas, mas ela vai integrar. Que momento é esse? Estamos ali na década de 1960, aonde está chegando do Oriente muitas técnicas de desenvolvimento humano, tipo respiração, eneagrama, yoga, meditação, muita coisa está chegando do Oriente, e as pesquisas no Ocidente estão bem avançadas no campo do desenvolvimento psicológico humano. Esse encontro entre Oriente e Ocidente é um dos elementos que possibilita o nascimento da psicologia transpessoal. E aí tem um encontro aí de Maslow, Groff, Fadima, vários autores, vários pesquisadores do campo da psicologia que estão expandindo suas pesquisas e investigações para essa dimensão que integra que somos mais do que um corpo e mente, né? Então, ela nasce nesse momento, que está bem forte. É uma contracultura. A gente está bem. A psicologia transpessoal, o nascimento dela é um resultado de contracultura.
tá? Esse Uhum. determinismo científico, ela nasce para contrapor. Opa, nós não somos só ciência. E mais, gente? E uma coisa que sempre me ocorreu assim, Jung, onde é que fica no meio disso tudo? Porque ele ele foi buscar o subsídio do conhecimento oriental, ele trouxe para cá, mas muita coisa não tem sido considerada, né? Ou melhor, muito do que ele trouxe não foi considerado. Como é que a E, psicologia é, transpessoal inclui o Jung? bom, a psicologia transpessoal no mundo eu não sei, mas na Unipaz eu sei. Jung é a Sim, base, na Uni... Uhum. tá? E Jung é o primeiro a trazer a dimensão transpessoal para o desenvolvimento psicológico. Em 1917, ele disse, está escrito isso nos textos dele, né, que tinha uma outra dimensão que precisava ser cuidada na perspectiva do desenvolvimento psicológico, que era a dimensão transpessoal. Então, Jung foi o primeiro, o primeiro a falar da dimensão transpessoal como uma dimensão do desenvolvimento psicológico. A psicologia junguiana não caminhou por aí, mas Jung caminhou por aí, tá? Então, a gente costuma dizer na Unipaz que sem Jung a gente não teria chegado na transpessoal. E Uhum. ele é o grande alicerce mesmo, o que abre caminhos para ir se investigar outras dimensões de desenvolvimento humano, tá? E a gente começa com Jung, né? As 4 funções psíquicas ali da pirâmide da Unipaz são as 4 funções psíquicas Sim. desenhadas por Jung, decodificadas por Jung, tá? Rosa, você diz como você quer seguir, tá? Olha, as pessoas já estão ficando cansadas. Não, você é que está com o bastão aí. Não, gente, eu estou à disposição, vocês me digam, porque olha, já são 21 e 24. Agora, com relação à formação que a gente vai ter aqui na Unipaz Chapecó, que vai começar no dia 20 de setembro de 2025, daqui a um mês, começa a nossa formação em psicologia transpessoal. No dia 19, a gente vai ter uma celebração e palestra, celebração de 25 anos da Unipar Chapecó com a palestra do Cacaverá. E em seguida a gente vai ter no dia seguinte a primeiro seminário de psicologia transpessoal. E esse seminário vai ser facilitado por Cacaverá e a Raquel, vai ser o Enneagrama, com é, uma pegada também de, de saberes ancestrais. E aí, dentro disso, se alguém tiver alguma pergunta para fazer a respeito dessa formação que vai começar, já é a terceira, que a Unipar é a terceira de psicologia transpessoal que a Unipar Chapecó vai trazer, né? Nós já tivemos outras formações, mas aqui a nossa Unipar Chapecó já teve duas experiências com a psicologia transpessoal e que foram um sucesso. Então, agora estamos caminhando para a terceira. E o próximo seminário, que eu acho que é setembro, outubro, é a Marta, né, Elaine? A Elaine Marta, A que Elaine está aqui Elaine e na nossa reunião Marta, que hoje. estou aqui Isso. encantada com a Nelma. Já fiz várias Aham. anotações para acrescentar no meu seminário, já que ele é a história e fundamentos da É, psicologia
Com Transpessoal. certeza. Bem Serão todos lembrado. bons. E mais adiante teremos a Nelma, né? Né, Nelma? Sim. Eu vou fazer uma Maravilha. pergunta que sempre me fazem nas entrevistas, tá? Para vocês que estão nesse caminho. Por que que eu faria psicologia transpessoal? Essa é uma pergunta. O que que ao final desse curso eu tenho de concreto, né? Quem que busca? Algumas pessoas perguntam assim, para que serve isso? Para que serve? Exatamente É isso. mesmo. Então, eu costumo responder que a primeira resposta que a gente precisa ter positiva para iniciar um curso dessa natureza é se eu quero compreender sobre a natureza humana. Essa é a primeira resposta. Eu busco compreender sobre a natureza humana? Se essa resposta for positiva, sim, esse é um curso extremamente potente para nos apoiar nessa compreensão da natureza humana, com esse olhar muito ampliado sobre a natureza humana. Tá bom, eu quero, mas para quem é, né? Olha, se eu quero compreender sobre a natureza humana, ainda que seja a minha própria natureza, porque eu só quero fazer um processo de autoconhecimento estruturado junto com um grupo, está valendo muito, porque enquanto eu passo por essa formação, eu estou compreendendo sobre a natureza humana num processo de investigativo de quem eu sou, e com tudo aquilo que vai ser emergido de conteúdo, encontro por encontro, tá? Então, ainda que seja um processo de autoconhecimento. Quem profissionalmente, como a gente atua com esse curso? Naturalmente, as pessoas que estão em busca de processos de compreensão da natureza humana por essa perspectiva do desenvolvimento psicológico, elas têm atuações nas mais diversas frentes. A gente tem muitos comunicadores que vêm em busca desse curso. A gente tem muitos terapeutas que já são terapeutas, né? Que já atuam com o cuidado, mas aí eles fizeram técnicas, né? Então, por exemplo, vamos fazer de conta que eu sou uma terapeuta e atuo no consultório atuo como reiki, eu sou uma reikiana. Sou uma terapeuta? Sim, porque eu cuido, então eu posso me dizer que eu sou uma terapeuta, só que eu sou capacitada numa técnica. O reiki me preparou numa técnica para aplicar reiki. Mas às vezes chega para a gente a pessoa que recebe o reiki, ela traz tanto conteúdo psicológico e o terapeuta ele não consegue compreender de onde está nascendo todos esses conteúdos. Então, essa é uma formação que, para um terapeuta, fundamenta, sabe? Cria uma base de compreensão. Olha, pode estar vindo de tal lugar. Então, a gente cria um repertório ampliado para poder lidar com aquilo que está emergindo no meu consultório, para além da técnica, tá? Então, ele cria uma base de formação, de desenvolvimento humano. E aí tem nas várias frentes, né? Tanto gestores de pessoas, educadores, todos nós, sem exceção, que estamos nesse curso, estamos olhando para desenvolvimento humano. Se não é desenvolvimento humano que a gente quer saber, talvez o curso não seja esse, tá? Porque aqui o nosso foco é no desenvolvimento humano integral, né? Então, ele é um curso para as mais diversas atuações, né? Por quê? Porque a gente está criando uma base, fundamentando esse profissional nessa compreensão da natureza humana. Então, essa também é outra pergunta que o pessoal chega na entrevista muito querendo saber. O que eu saio ao final desse processo? Outra pergunta importante que eles fazem: saio como terapeuta? Não, a gente não vai formar terapeutas, não é capacitista. Não é. Ele é o quê? Não é capacitação, tá? Ele é um curso de desenvolvimento. E aí, a gente não vai. Para se tornar um terapeuta clínico, para fazer terapia, tem formações específicas para isso. Então, esse é um curso
que prepara o facilitador do desenvolvimento humano. Então, se eu tivesse que dar um nome, o que que a gente prepara? A gente prepara facilitadores de desenvolvimento humano. Ah, então eu quero ser um facilitador de desenvolvimento humano, fiz a transpessoal, mas agora eu quero ser um terapeuta. Opa, faz uma formação adicional, então, de capacitação, aonde o foco seja a terapia clínica, por exemplo, tá? Então, nós preparamos facilitadores de desenvolvimento humano com essa formação em transpessoal. Por isso, eles podem ser de qualquer área, tá? De qualquer área de atuação profissional. Elaine, alguma pergunta? Não, acho que você foi extremamente abrangente na sua fala. Essas questões, agora que você falou, a gente se depara com elas mesmo, né? As pessoas perguntam, elas querem saber, e perguntam isso, né? Eu vou sair terapeuta, Isso mesmo. né? Uhum. Isso mesmo. Então, não é capacitação, é uma formação, sabe? É Em uma desenvolvimento formação. humano. E essa formação integral, né? Esse autodesenvolvimento que ela promove é que vai fazer toda a diferença, não importa o que você faça, né? Em qualquer Isso. área que você trabalhe, que você atue, que é você que vai mudar. É em Uhum. você que as mudanças vão acontecer. Isso é muito bacana. Meninas, eu preciso sair. Estou aqui Precisamos, encantada, né, mas gente? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, só vamos lembrar que as inscrições já estão abertas, que vocês pedir para que vocês nos ajudem a divulgar e que vai ser uma formação maravilhosa para legitimar a nossa prática. Muitos de nós aqui já somos terapeutas, já estudamos bastante, mas com certeza essa formação da Unipaz é mais uma formação que vale a pena fazer, que é um investimento certeiro, como todas da Unipaz, né? Isso sem dúvida. Quem fez sabe do que eu estou falando, né? Meninas do Conselho Gestor aí, Adri, Vitalina, Alice, gostariam de trazer algo mais aí? A Vitalina é a nossa focalizadora. Eu acho que a Unipaz, ela traz um conhecimento, acho não, tenho certeza, né? Que só na Unipaz a gente consegue. Pelo menos para mim fez uma diferença imensa e o aprendizado é sempre novo, cada seminário muda, e enfim, é a diferença da vida da gente. Eu sou fã número 10. Grata, Elaine, pela sua presença. Um abraço. Muito bem. Eu Adriane? agradeço essa oportunidade, Nelma, porque sou aprendiz da Unipaz há algum tempo, mas eu acho que eu nunca tinha participado de algo assim tão esclarecedor em relação à escola em si, né, a Unipaz. Então, te agradeço porque, como aprendiz, nossa, veio muita contribuição e também tudo que você trouxe para nós facilita para que a gente possa, de fato, levar para as pessoas, né? Quando elas perguntam. Então, foi de muito esclarecimento. Muito agradecida.
por esse momento aqui, tá? Muito legal, gente. A gente pode fazer vários encontros assim, formadores com as equipes, sabe, gente? É bem É, importante. É bem isso, importante. porque tem a Lore, é a minha convidada que ainda está aqui, a O Juscelita já saiu, Adriano. né? Mas são interessadas, então elas vieram para ouvir, então eu acho que foi realmente bem especial, né, Lore? Esclareceu bastante sobre o curso, Lore, fala sobre a escola, Loreni, né? Loreni. Loreni, sobre a Ela se, escola e é, sobre o curso, né? Uhum. ela se Sim. clareou, se só complicou, porque também, assim, do outro Não, lado, né? eu comentava com a Adri, eu sou pedagoga também, né? Sou prof de educação infantil a vida toda, e, e de uns tempos para cá eu venho rumando mais para as áreas terapêuticas, né? E sempre tinha essa vontade de fazer essa pós. E a Adri é um anjo na minha vida, é uma pessoa iluminada, ela só me traz coisas boas. Então, quando ela me chamou, eu pensei, meu, vindo da Adri, como que eu vou dizer não, né? E estou aqui, vamos fazer juntas, né, Adri? E esclareceu bastante, sim, bastante, muito. Eu tinha bastante dúvidas, né? Eu fui pesquisar também, fui procurar o que que é, sabe? A gente vai no Google, vai investigar também, fiz algumas anotações aqui, e eu acho que vai ser, tenho certeza que será bem bom. Muito legal. Alice, o que ficou para você do encontro de hoje? O teu microfone, Alice. Não consigo liberar, é você que tem que liberar aí. Não, Está tá sem som desligado o ali. microfone, Alice. Viu Aí, Isso, agora? ficou. Agora foi. Pois é, eu não sabia que a Nelma tem um discurso maravilhoso, a narrativa dela foi perfeita, foi muito esclarecedora. Eu não me lembro de ter ouvido ela falar, mas eu, né, pô, é vice-reitora da Unipaz, muito bem preparada para ser a vice-reitora, com certeza. Parabéns, foi muito esclarecedor e, né, muita bagagem para a gente levar para frente agora esse trabalho. Já levamos 2 vezes, vamos agora a terceira vez levar e estamos nos esforçando para que seja sucesso, que possamos trazer um grupo bem legal, né? E essa base que você nos deu hoje enriquece mais aquilo que a gente já sabe e vamos que vamos. Muito obrigada por essa contribuição sua aí, tá bom, querida? Eu que agradeço vocês ficarem me escutando. Eu falo, gente, tem uma hora que eu fico falando, falando, falando. Eu falo assim, será que eles estão entendendo? Meu Deus, Tá parece. entendendo? Gosta, ela gosta de falar e tem um Isso que discurso você muito bom. falou da pergunta que fazem, muita gente faz essa pergunta mesmo. Sim. Querem saber para que vai servir, para que Uhum. vai formar, Uhum. né? Então a gente tem que ter essa habilidade para ter essas respostas quando a pessoa quer saber aonde isso vai levar, né? Por quê? Porque a gente tem vivido esse momento atual, né? As pessoas estão Sim, investindo. Esse grande movimento que a gente vive de incertezas. Será que amanhã eu vou estar uhum. empregada? Né? Será que É, amanhã minha profissão existe ainda? A gente não é. sabe, né? E eles perguntam também para quê? Para Então, que eu vou? eu preciso me preparar. Então, É, tem aí no inconsciente coletivo uma necessidade de se preparar, de se capacitar, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, assim, a sim, gente tem vivido isso no inconsciente coletivo. Então, sim. é bem natural essa pergunta, é bem saudável e a Uhum. gente precisa estar E muito eles perguntam apropriado muito. do que é o conteúdo para poder responder e trazer segurança para a pessoa, porque eu também não posso dizer assim, olha, você vai sair terapeuta. Não, É, não vai. Não é uma formação que capacita terapeutas. Capacitar é a formação de base. Antes de fazer uma capacitação de terapeuta, faça a psicologia transpessoal, uhum. né? Isso.
depois você vai para a formação de terapeuta, para capacitação. Mas a gente não capacita ao longo da transpessoal, né? Mas a Sim. gente forma o eixo do terapeuta. Esse eixo a gente forma, lembrando ainda que na Unipaz a gente expande, né, esse conceito do terapeuta. Uma coisa é o terapeuta clínico, esse que vai para a clínica, clinicar mesmo, fazer processos de terapia. Outra coisa é o terapeuta social, que é o educador. O educador, ele é um formador de pessoas, ele trabalha o desenvolvimento de pessoas o tempo inteiro. Então, ele é um terapeuta, ele pode estar com esse eixo do terapeuta social muito bem organizado e atuar no lugar de educador com esse eixo ativo, com esse eixo organizado. E aí, alguém que traz algo, ele tem uma condição de mandar uma pergunta que vai ajudar aquela pessoa a se escutar, sem dizer que ele está fazendo terapia, e não está fazendo. Mas ele colocou no ar uma pergunta que pode gerar processos terapêuticos. E o terapeuta ambiental. Então, a gente expande esse conceito. O Colégio Internacional dos Terapeutas acaba expandindo. Então, no fundo, a gente está formando terapeutas, mas a gente precisa Sim. entender que terapeuta é esse, tá? Porque a pergunta sempre que nos vem é: vocês vão formar terapeutas clínicos? Não. Tá? Isso precisa estar claro. Não, terapeuta clínico tem que saber fazer processos de terapia. E processos de terapia é outra coisa. Esse é um terapeuta clínico, né? Mas a gente forma, sim, um eixo de um terapeuta, de um facilitador holocentrado, que tem isso muito bem organizado e que pode ser um facilitador de processos terapêuticos. E processo terapêutico não é terapia, tá, gente? É meio confuso essas duas coisas, porque pode nos levar para um lugar confuso, mas um processo terapêutico ajuda o meu desenvolvimento como pessoa, sim, mas a gente não está tratando de uma reparação de um trauma, por exemplo. O processo terapêutico não está. Quem cuida de uma reparação de um trauma é um processo de terapia, por exemplo. E eu vejo também que temos muitos terapeutas que não têm essa base profunda e que vão conseguir, então, legitimar o seu processo terapêutico de uma forma bem mais efetiva, mais profunda, né? Isso mesmo. Então, A isso eu acho que é o gente... que mais tem, né, por aí. Uhum. A E- gente recebe muitas pessoas que estão no mundo. A gente tem dois movimentos, né, em ação na área do cuidado, que confunde um pouco os profissionais que atuam nessa área. Uma coisa é o movimento psicológico. Movimento psicológico são as pessoas que fizeram uma graduação em psicologia, que têm um cadastro no CRP e que atuam como psicólogos. E eles podem fazer testes, eles podem dar diagnósticos, etc, etc. Está no campo do cuidado, isso é um psicólogo, tá? E a gente tem um outro movimento que é, desde os terapeutas do deserto, que é muito mais antigo do que a psicologia, que é o movimento terapêutico dos terapeutas do cuidado, dos terapeutas do deserto. Freud não foi um psicólogo, ele é um psicanalista. A escola de psicanálise é uma escola de terapeutas. Eles chamam de psicanalistas, mas é uma escola vem do movimento de terapeutas, por exemplo, tá? Na linha do movimento terapêutico, nós temos muitas escolas, desde os terapeutas do deserto, né? Então, um reikiano é um terapeuta que atuam com práticas de terapia energética. Ele vai cuidar do meu campo sutil, meu corpo sutil, um reiki organiza, mas ele é um terapeuta. Ele é um terapeuta reikiano, então a gente já sabe, ele vai me aplicar um reiki, né?
Mas tem o terapeuta que é clínico, que vai fazer um processo de terapia, e todos estão na área do cuidado. Então, na área do cuidado, a gente tem os dois movimentos que a gente precisa entender. Uma coisa é o movimento psicológico, outra coisa é o movimento terapêutico. O problema do movimento terapêutico é que ele não ensina sobre o desenvolvimento psicológico. E o problema do desenvolvimento psicológico é que ele não ensina sobre o papel do cuidar do que o terapeuta aprende, tá? Então, a gente tem esse gap que navegam nessas duas frentes. E aí, a gente, então, atua na formação aqui em São Paulo de transpessoal para quem é terapeuta, trazendo essa consciência. Olha, quanto mais você entender sobre desenvolvimento psicológico, mais fácil será mais eficaz será a sua atuação como terapeuta. Não importa se você é um terapeuta reikiano, não importa se você é um terapeuta que atua com as constelações familiares como instrumento, não importa se você é um terapeuta que atua com qualquer outra abordagem, com qualquer outro instrumento, se está na terapia da ancestralidade, se está na energética, se está no comportamento, não importa. Por quê? Porque agora eu compreendo o desenvolvimento psicológico. Uhum. Uhum. Isso aí. Obrigada, Adriano. Fez sentido para você, Adriano? Entendeu, Adriano? Já foi? Então, deixa eu aproveitar para me despedir, dar um oi e boa noite, né? Sim, Boa Nelma, fez muito noite. sentido, foi muito bom prever esses conceitos que eu já tive contato em outros momentos, em outras formações que eu fiz. Então, show de bola de ver isso aí, apresentou com maestria. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, Adriano. noite. Obrigada, Adriano. Rosa, meninas e meninos, agora só tem meninas. Vamos encerrar? Porque agora está Vamos ficando... encerrar. Vamos encerrar. Bom, estou à disposição. Quando quiser, abre uma roda desse jeito para a gente falar de algo, desenvolver, refletir. É só me acionar, tá bom? Tá ótimo. Com certeza vamos te convidar aí mais vezes. Gente, a gente precisa estudar Sim. junto, sabe? Para Sim, fortalecer esse lugar. Somos exatamente. formadores, não adianta a gente achar, estou É, botando um curso no mundo e eu vou ficar aqui isento, no meu lugar, sentadinho, não sou nenhuma formadora. Má notícia, somos todos formadores, todos. Sim. tá? Gratidão, Então, Nelma. Em nome da Unipaz Chapecó, de todas as nossas conselheiras, a gente agradece muito a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Agradece a todos que estiveram aqui, Loreni, Lita, e que essas sementes cheguem até todas as pessoas que estejam abertas, estejam disponíveis e que possam tornar o mundo melhor. E rapidinho para terminar, eu gostaria de fazer a oração do terapeuta. Vamos lá? Então, vamos fazer uma respiração profunda. Que meu corpo permaneça à escuta dos ensinamentos de minha alma. Que minha alma permaneça à escuta dos ensinamentos do meu espírito. E que meu espírito permaneça à escuta do Espírito Santo. Que o mundo da pulsão se submeta ao mundo da alma, da psique, e que essa psique seja iluminada e apaziguada pelo Espírito. Que esse Espírito permaneça em comunhão com a fonte de tudo que vive e respira. Que assim seja e assim é. Uma boa noite a Boa noite. todas. Boa noite, gratidão. Gratidão, muita paz. Gratidão, Grata, Laine, Nelma. todos. Ah.